Então vamos lá. Então aqui, sinal Pentateuco. Eu não sei esse sinal, mas tem sinal para Pentateuco, que significa os cinco primeiros livros. É chamado de Pentateuco e é também chamado de Torá. T-O-R-A-H. Torá. Todo lugar T-O-R-A. E o acento no ar. Então, sinal Gênesis, certo? Em G, e você vai colocar assim para frente. Sinal Gênesis. Sinal Gênesis. Esse sinal aqui, vocês vão perceber que vários sinais que estão aqui, pessoal, tentar ir rápido de fazer em meia hora. Então, vocês vão perceber que vários sinais aqui, eles foram criados a partir de alguma coisa, certo? Tem várias coisas que foram criadas a partir de alguma coisa, o nome disso que no português a gente chama isso de intertextualidade. É quando você cria alguma coisa a partir de uma coisa que já existe. Por exemplo, eu já vi várias histórias de quadrinho que aparecem lá assim, a Mônica, tipo, vestida de Mona Lisa. Não sei se vocês já viram essa imagem. O nome disso é intertextualidade. Você criar alguma coisa a partir de uma coisa que já existe. Então, esse sinal aqui, Gênesis, provavelmente ele foi criado porque existe o sinal de começar, certo? Então, Gênesis foi onde tudo começou. O restante desses sinais aqui, a grande maioria, vocês vão perceber que vai ser na mão. A gente tem esse sinal aqui, ó, lei. Lei, sinal lei. Então, a gente vai ter aqui sinal Êxodo. Êxodo, sinal Pentateuco, ó, sinal. Perfeito. Porque são 5 livros. Faz assim. Perfeito. 5 assim. Sinal Pentateuco. Perfeito, gente. Obrigado. Então, sinal Gênesis, sinal Êxodo. Algum lugar você vai ver Êxodo e algum lugar você vai ver de lado. Eu, particularmente, percebo que de lado talvez fique até melhor. Êxodo. Assim, de lado, a mão assim, sinal Êxodo. Por quê? Êxodo é o livro da lei, certo? Então, sinal Êxodo. Sinal Levítico, certo? Porque também ele faz parte dos livros da lei, porque Deus também deixou a lei. Sinal Números, assim, com a letra N, sinal Números, certo? Não pode ser usado esse sinal aqui de número. Você tem que usar isso porque esse aqui é o livro da Bíblia. Sinal Números, batendo. E o último sinal aqui, Deuteronômio. Deuteronômio, certo? Então, os 5 primeiros livros da lei é chamado de Pentateuco. Vamos lá. Livros históricos. Esse sinal de livros, você pode colocar. Eu gosto desse sinal aqui, ó. Livros. Eu gosto de usar como livro. Tem pessoas que usam livro. Uma vez eu estava num lugar, o senhor falou, livro não, letra é feia. Eu falei, tá bom. E aí depois desse dia eu comecei a usar sempre esse. Livros. Então, livros históricos. Certo? Livros de história. Sinal Josué. Vai fazer o J, vai segurar aqui e vai assim, ó. O J segurou e puxou. Porque Josué foi um cara que continuou o trabalho que Moisés tinha feito. Certo? O povo foi guiado por Josué. Sinal Juízes. Sinal, mesma coisa, juízo. Como que eu sei que sinal que é juízo e não juízo ou lei? Quando você falar que é um livro da Bíblia, certo? Sinal Bíblia, que é o livro de Deus, certo? Mas que sinal é esse? É o quê? Mas falar que é o livro da Bíblia. Qual? Juízes, certo? Dentro do contexto. Próximo sinal é Ruth. Em R, Ruth. O porquê, né? Algumas coisas assim vocês vão perceber que uma vez eu vi uma explicação sobre o livro da Bíblia. Daqui a pouco a gente vai chegar, eu vou falar isso aí. Daqui a pouco eu falo. Vamos lá. Então, também, né? Ruth. Já ouvi isso. Próximo sinal, Samuel. Assista isso assim ou assim. Samuel. Então vocês vão fazer primeiro Samuel. Por que esse sinal é aqui? Esse sinal aqui, ele é aqui, porque vocês podem depois colocar assim no Google, assim, ó. Eu poderia ter colocado uma foto, mas escola sacerdotal. Vocês vão perceber que aquelas roupas que aquelas pessoas usavam, eles tinham 2 pedras, certo? Que é o Urim e o Tumim, que é aquelas pedras que eles usavam para fazer jogo da sorte. Não sei se vocês já viram, por exemplo, quando Jesus Cristo ele foi, a roupa deles, a Bíblia vai falar que eles jogaram o Urim e Tumim, para que sorteasse as vestes de Jesus. Então eles usavam 2 pedras, que era o Urim e Tumim, eram 2 pedras. Então, sinal sacerdote. Eles usavam essa roupa e tinha 2. Samuel, né? Samuel. É que também tem esse esquema da roupa dele, que também tinha. É o mesmo esquema. Então, primeira e segunda, Samuel. Primeira e segunda, mesmo esquema, Reis. Primeira e segunda, Crônicas. Porque crônicas são livros, certo?
Crônicas são livros que geralmente, eu acho que esse sinal de crônicas poderia, né, mudar, mas enfim, porque crônica, o que é uma crônica? Quando a pessoa está, livro de crônica é o quê? Quando a pessoa está contando algo do dia a dia, né, crônica. Sinal Esdras, vão abrir as duas mãos em ele e ela vai abrir igual um livro, Esdras, igual um livro, Esdras, certo? Neemias, esse sinal aqui é bem legal, bem visualmente, sinal Neemias. Então vamos lá. Esse sinal Esther, colocando a coroa aqui, ó, bem na cabeça, na seria, sinal Esther, que é a ideia de colocar a coroa, né, na rainha Esther. Olha só, esse, então vamos lá, livros poéticos, você pode colocar livros, né, poéticos, certo? Acho que só aqui, né? Acho que só aqui, poéticos, ou aqui, não, só aqui, né, poético, porque se você fazer assim, vira desabafar. Então acho que só aqui, né? Esse que é de poema. Também? Poema? É que na verdade é a mesma coisa, poema e poesia, né? Só vai mudar porque a poesia você consegue. A moça que ensinou poema. Também, ou assim, tanto faz. Então, sinal o J e o sofrimento. O sinal é J, certo? Em S aqui na boca, salmos, porque salmos são músicas, as pessoas estão salmodiando. Sinal de provérbio, você vai colocar o saber, você não vai bater, você vai bater uma vez e terminar em P. Bater em P vira provérbio, se você bater em S vira sabedoria, sábio, depende se você fazer homem ou mulher. Então aqui, batendo em P é provérbios, certo? Eclesiastes, você vai ver dois sinais, você vai ver Eclesiastes, e eu já vi também Eclesiastes. Eu já vi os dois, mas nossa, parece evangelho. Por quê? Essa palavra Eclesiastes, ela significa pregador, certo? Então, por que essa ideia de Eclesiastes é na dúvida? Então, eu já vi Eclesiastes e já vi Eclesiastes, porque essa ideia de Eclesiastes, a palavra, né, Eclesiastes, significa pregador. Por quê? Porque a gente sabe que Salomão escreveu 3 livros. Ele escreveu Cantares, ele escreveu Provérbios e ele escreveu Eclesiastes. Então, quando ele escreveu Cantares, ele estava no início da sua vida. Então, ele estava falando, né, da moça, da sulamita, aquela paixão toda, né, que vão falar que é Deus da igreja. Depois, então, o primeiro livro que ele escreveu foi Cantares, quando ele era jovem. Depois, ele escreveu Provérbios, quando ele estava maduro. Né? Então, ele escreveu Provérbios, dá uma série de ensinamentos sobre os provérbios e tal, guarda o teu coração, depois de lá, você todas as fontes da vida, vai falar sobre uma série de coisas. E quando ele vai escrever sobre Eclesiastes, Salomão, ele está no fim da sua vida, certo? Então, ele começa a falar, olha, há um tempo determinado para todas as coisas, há tempo de sorrir, há tempo de se alegrar, há tempo de brincar, há tempo de luta, há tempo de dançar, há tempo de se alegrar, enfim. Então, quando ele escreve Eclesiastes, ele está no fim da sua vida, então ele está pregando, ele está falando, não, é melhor você ir no enterro, que você ir numa festa, porque lá você vai ter uma grande reflexão. Então ele está no fim da sua vida. Então, sinal Eclesiastes ou Eclesiastes. Eu gosto mais desse sinal aqui, porque senão vira evangelizar, né? Então, Eclesiastes estava no fim da sua vida, a ideia de Eclesiastes vem de pregador. Olha só, então a gente aprendeu já 3 partes aqui, ó. Pentateuco, livros históricos e livros poéticos. Eu sei que uma coisa que eu ouvi uma vez é que quando a gente, uma coisa que eu ouvi uma vez, é que quando as pessoas criaram, né, esses sinais, e eu posso dizer com certeza que vai demorar muito para esses sinais mudarem. Por quê? Porque esses sinais eles foram criados, provavelmente, né, não sei, em igrejas batistas. E aí o que acontece? Não só porque é igreja batista, mas, por exemplo, assim, ó, esses sinais, aquela apostila do clamor do silêncio, ela é muito antiga. E os sinais nunca mudaram, eles foram os mesmos sinais, certo? Então, assim, para a pessoa mudar um sinal desse, é igual você mudar uma palavra na língua portuguesa, demora muitos e muitos anos. Tem que se reunir os gramados, tem que reunir a galera, e aí eles têm que chegar num consenso porque mudou aquele sinal. Então, até aqui, vocês vão perceber que os sinais são lindos, maravilhosos. Daqui pra frente, parece assim, a ideia que é tipo assim, ó, estamos criando, vamos comer, mas ouvi uma história assim, achei bem engraçado. Eles estavam criando, enfim, então o que acontece? Então eles criaram todos esses sinais, lindos, maravilhosos, daqui pra frente o negócio desanda. Então a gente vai ter os profetas maiores, na verdade não posso nem fazer maior, acho que poderia fazer profetas de livro maior, porque a ideia de maior não é porque eles foram maiores, é porque os livros são maiores. Então daqui pra frente vai virar 2 letras, IS, Isaías, JR, Jeremias, LM, ou Lamentações de Jeremias, só LM, Ezequiel.
DN, Daniel. E a segunda vai pra frente. Assim, Isso, né? tudo pra frente, todos pra frente, certo? Maiores profetas. Agora a gente vai ter os menores profetas. Oséias, OS, JL, Joel, AL, Amós, OB, Obadias, JM, Jonas, MQ, Miqueias, NA, Naum, HB, Abacuque, SF, Sofonias, AG, Ageu, ZC, Zacarias e ML, Malaquias. É isso. Então a ideia que eu vi é que daqui pra frente a gente fala, almoçando com vamos continuar só com duas letras e já acaba. Isaías, Malaquias, Duas letras, maiores e menores. Então vamos lá. Novo Testamento, sinal Novo Testamento. Novo Testamento. Mas aqui no Antigo Testamento, você falou assim, não usa o Velho Testamento, mas a gente usa o sinal de velho. Ou o Antigo Testamento, porque, como eu falei, o correto, você pode até colocar no Google lá, o correto é velho ou antigo? Eu já vi várias funções que é antigo. Que é velho é um negócio assim, vai ultrapassar, tá? Então sempre a pessoa usa como antigo. Eu uso velho. Mas usa? O correto, por exemplo, é escrito, você coloca lá no Antigo Testamento. Porque mas um sinal, a gente está procurando o velho. Mas seria legal mudar para o antigo, né? Porque não é velho. Nós mesmos Enfim. dá pra... Não, eu vou criar. Então vamos lá, sinal Novo Testamento. Por quê? Porque é um testamento que Deus mudou. Então é legal. Vamos lá. Então, sinal evangelho ou evangelizar. Evangelho ou evangelizar. Certo? Sinal de Mateus. Sinal de Mateus. Esse sinal aqui provavelmente foi criado porque tem um sinal de salário. Então Mateus é coletor de impostos, então a gente vai ter Mateus. Sinal em M aqui, Marcos. Porque vem um sinal de sofrimento, porque a Bíblia vai dizer, a Bíblia não, né? O livro de Marcos ele vai trazer Jesus como sofredor, como servo sofredor. Então por isso que é o sinal de Marcos. Sinal aqui em L é Lucas, porque ele era médico. Aqui, ó. Igual médico, não tem médico, vocês fazem. Aqui, Lucas, sinal Lucas da Bíblia. Ah, posso chamar o Lucas assim? Não, só o da Bíblia. Maria. Sinal João, o J aqui, ó. Vai fazer um J no peito, ó. Um J no peito. Vai desenhar um J porque João é o apóstolo do amor. Sinal Atos do Apóstolo, só sinal em A, porque referência ao sinal de trabalhar, que é em L, certo? Então, sinal Atos. Você também poderia fazer Atos do Apóstolo, AP, sinal Apóstolo, A e P, Apóstolo, certo? Os das igrejas também é tudo aqui, né? Diácono, Apóstolo, que mais? Pastor, tudo aqui. Então, livros históricos, né? A gente vai usar Atos, a gente só usa Atos, nunca usar os Apóstolos. Sinal cartas paulinas, sinal carta. Como se você estivesse passando cuspe, né? E colocando na carta e enviando. Cuspe na carta e enviou. Cuspe na carta e enviou. Sinal cartas. E sinal apóstolo Paulo. P aqui no meio. Paulo. Cartas paulinas. Sinal Romanos. Assim, Romanos. Sinal Coríntios. Aqui, ó, em C. Por quê? Porque dá referência de problema. Certo? Apóstolo Paulo em C. Isso, por quê? Enviaram uma carta para o apóstolo Paulo e ele respondeu porque lá tinha muitos problemas. Uma mulher chamada Clória, Carmoeira. Sinal Gálatas, GL, Gálatas, GL, Gálatas. Sinal Efésios, em E, passando aqui sinal Efésios. Sinal em F, Filipenses. Sinal em T, para cima, Tessalonicenses. Colossenses. Desculpa. Sinal Colossenses. Perfeito. Colossenses. Sinal Tessalonicenses. T. Por que esse sinal assim? Porque aí tem o sinal de arrebatamento. Certo? E o livro de Tessalonicenses são livros apocalípticos. Né? Porque ele vai lembrar sobre. Ele vai trazer essa ideia de arrebatamento. Sinal Timóteo em T. E aqui, fazendo uma igreja. Isso, porque ele era pastor de igreja, né? Timóteo, sinal de Tito, aqui, sinal Tito, sinal em F, Filemon, aqui, igual o sinal de desculpa, Filemon, certo? Por que esse sinal aqui é Filemon? Porque essa carta é uma carta que é escrita um pedido de desculpa
desculpa, certo? É enviado uma carta para um rico lá da igreja de Colosso para que ele recebesse Filemão, que era um escravo, certo? Que tinha fugido, então o apóstolo Paulo escreve uma carta de desculpa. Então, o sinal Filemão, em F. Como é que vai? Tá bom. Deus abençoe. Vamos lá, o H e o B aqui, Hebreus, o H e o B, Hebreus, aqui Tiago, certo? Aqui ó, Tiago, que é o irmão de Jesus, aqui o T, aqui ó, Tiago, T de tatu. Tiago, que é o irmão de Jesus, a gente vai ter também o Pedro, certo? Que é o apóstolo, aqui ó, assim. Você fez o Tiago, certo? Agora você faz o Pedro, Só o quê? mesmo esquema. Então, Tiago, Ele Pedro. vem de junto? Hã? Bom, não sei, acho que é a ideia de pedra, né? Não sei. Porque eu já quero de pedra, Eu também. só que de ladinho assim parece ser junto, né? Não sei, Ah, pode eu ser. fazia Eu achava que era aqui. É. Então, sinal Tiago, Pedro, o João aqui, mesmo esquema, porque é o mesmo que escreveu as 3 epístolas, João e Apocalipse. Aqui Judas, o J aqui na testa, esse aqui não é o que traiu, esse aqui é o irmão de Jesus também. Judas, o J aqui na testa. E sinal de Apocalipse, o A e abre em P. A, P, Apocalipse. Apocalipse, que é o livro da revelação, certo?